Vamos avançar. Aqui você tem a lupinha para pesquisas inline, ou seja, pesquisas diretamente aqui na tela desse recurso no texto bíblico. Como é que funciona isso? Aqui você vai ter uma espécie de Ctrl F para você encontrar coisas. Então vamos pegar aqui esse texto, deixa eu ver uma palavra que ele está falando mais à frente aqui, pronto. Inimizade está aqui no versículo 15. Eu vou pesquisar aqui por ela. Inimizade, ok? Pesquisei aqui. Ele está mostrando aqui algumas sugestões que eu poderia pesquisar, mas no meu caso eu quero pesquisar a palavra mesmo. Então, aperto o Enter aqui e ele recortou a Bíblia, certo? É um tipo de pesquisa que ele vai apresentar somente onde se encontram aqueles resultados e vai recortar isso em versículos. Você pode observar que ele mostra o versículo inteiro toda vez que essa palavra, do jeito que eu coloquei aqui, aparece. Então, lembra que eu tinha falado lá de Gênesis 3,15? Está aqui, ele já recortou para mim. Isso aqui é uma maneira aqui de pesquisar e ele está apresentando por verso, mas eu tenho como colocar por perícope, né? Uma espécie de parágrafo. Então, se eu clicar aqui, ao invés de me dar somente o versículo onde aquela palavra se encontra, ele vai me dar todo o parágrafo onde aquela palavra se encontra, ok? Então, você pode escolher o que é mais interessante em relação a esse tipo de resultado para você. Aqui, você tem como configurar um pouco mais de detalhes sobre a sua pesquisa. E isso já envolve coisas que, inclusive, depois a gente vai ver na maneira de como usar a ferramenta pesquisa, que é uma das ferramentas mais poderosas do Logos, certo? E aqui você, então, tem como escolher se você quer pesquisar a Bíblia, ou seja, aqui focar em dados da Bíblia, do livro de maneira geral, como é que funciona aqui a questão de livro e Bíblia, você vai ver aqui na prática a diferença, e morfologia, quando você está querendo dados mais ligados realmente à morfologia da palavra. Então, se eu quiser aqui, eu clico em arroba, é assim que você vai iniciar uma pesquisa morfológica, você tem que lembrar só desse comandinho, arroba, e aí você vai poder configurar que tipo de pesquisa morfológica você quer fazer nesse livro. Então, eu quero, vamos escolher um verbo, eu quero esse verbo no presente do indicativo, ativo. Eu posso colocar todos os dados ou somente aqueles que eu quero. Vamos só colocar isso, não vou colocar nem qual é a pessoa, nem qual é o número. Vou colocar só esses dados aqui. Então, vou apertar para ele pesquisar. Pronto, ele está me dando todos os verbos que se encontram nessa classificação morfológica. Então, esse é um tipo de pesquisa que você tem como fazer aqui. E aí você tem aqui a pesquisa de Bíblia e tem a pesquisa de livro. Quando você muda aqui, olha, entre Bíblia e livro, você vai ver que essas opções aqui elas estão sendo modificadas. Então, quando eu seleciono o livro, ele me dá a opção de pesquisar em todo o texto. Aí ele vai me dizer opções do que eu tenho para pesquisar aqui. Se eu quiser selecionar, posso pesquisar somente por marcações que eu fiz. Isso aqui são todos tipos de marcações que você tem como usar, a partir da ferramenta Destaque, que você encontra vindo aqui no menu de ferramentas e digitando Destaque. É só para mostrar aqui para você essa ferramenta, tá? Que você tem como usar para poder marcar sua Bíblia da maneira que você quer. E aqui em cima são os campos de pesquisa desse livro em específico. Então ele me mostra quais os campos que existem aqui. No caso dessa Bíblia, eu tenho a opção de número de versículo, tenho nota de tradutor, texto bíblico, nota de rodapé. São partes do texto que nós classificamos para que você possa focar exatamente no que você quer pesquisar. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa aqui somente no que é nota de rodapé nessa Bíblia. Isso é bem interessante, às vezes você vai querer fazer isso em algum tipo de livro. Aqui você também tem a questão de escolher as passagens. Eu quero fazer em toda a Bíblia, ou eu quero que faça apenas no Antigo Testamento, no Novo, na Lei. Tem algumas opções aqui já pré-definidas e você pode criar as suas também. Por exemplo, eu quero que faça uma pesquisa entre Mateus até, deixa eu ver, Hebreus. Uma pesquisa bem assim, entre aspas, não padrão. Ele já me dá a opção, posso selecionar aqui. E agora a pesquisa vai se encontrar só entre esses textos. Vou colocar aqui a palavra amor, só a título de exemplo, e ele está me dando resultados só nesse tipo de pesquisa. E, como eu falei, tem um modo Bíblia que aqui muda, e aí a grande mudança, uma das grandes mudanças, é que aqui me dá a opção de pesquisar para obter resultados em versos bíblicos, versículos, ou perícopes. Enquanto eu estou aqui no modo livro, eu não tenho essa opção. Eu vou ver resultados mais amplos de parágrafos mesmo. Então, se você quer algo mais específico relacionado somente a um versículo, usa aqui o modo Bíblia, escolhe aqui a opção verso e o resto é basicamente a mesma coisa.